leitores, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hoje eu quero conversar com vocês sobre um mini romance que foi escrito no ano de 2004, que vai tratar então a respeito de mudanças políticas e também de perdas na vida de uma criança. Este livro chama-se Uma Questão de Loucura, do autor albanês Ismail Kadaré. Inclusive, eu acredito que seja o primeiro livro de um escritor da Albânia que eu li. Esse mini romance, então, ele foi escrito no ano ali de 2004, em 2005 ele foi publicado, e ele vai tratar um pouco para nós a respeito das revoluções, das mudanças políticas, geográficas, que muitos países acabam enfrentando no decorrer das suas histórias. Mas, especificamente aqui, a gente tem, então, a Albânia, que foi dominado pelo território nazista, mas que depois de ser regida, então, né, pelo sistema nazista, foi, então, regida pelo sistema comunista a mando de Stalin, por aproximadamente 4 décadas. E este romance, ele acaba se passando, então, ali por volta dos anos 40. O Ismail Kadaré, ele nasceu no ano de 1936 e veio a falecer no ano de 2024. Então, se vocês perceberem, 1936 é que ele nasceu. Então, ele tinha 3 anos de idade quando a Segunda Guerra Mundial acabou estourando. Que a Segunda Guerra Mundial, então, durou de 1939 a 1945. Então, ele ainda era uma criança quando a Segunda Guerra Mundial também teve o seu fim, e isso impactou na sua visão de mundo, na sua forma de pensar, e que também constam aqui nesse mini romance. Eu acredito que uma obra dele que seja mais conhecida aqui no Brasil chama-se Abril Despedaçado. E este escritor, né, ele então foi romancista, poeta, tradutor e escreveu então este livro com as suas visões, e muitos dos traços dessa obra são autobiográficos, porque justamente essa criança, esse menino, que vai então ser o nosso narrador, personagem narrador, então ele vai contando, ele vai nos introduzindo na sua perspectiva de criança em relação ao mundo que está em guerra, que está em muitos conflitos, que tem muitos partidarismos. Então é a visão de um garoto que vai se desabrochando para a vida, que vai entendendo como que funciona a sua família, que vai entendendo o seu lugar de fato no mundo, na escola, com os seus colegas. Então aqui nós temos esse garoto, então ele que vai se descobrindo ao longo da história. Então parece que ele precisa falar a respeito para ele se compreender, para ele entender de onde que ele está, na verdade. Então, se eu pudesse resumir esse livro para você, eu diria sobre o despertar para o mundo. Essa passagem que todo ser humano tem, que é a passagem da percepção de mundo de criança para um pré-adolescente. Mas aqui a gente tem somente mesmo a visão dele como uma criança. Então nós temos perda, nós temos agregados à família, nós temos dilemas, conflitos dentro da própria família. Então aqui nós temos uma criança que ele vai se percebendo dentro dessa família, mas é como se ele não conseguisse ali entender o seu papel. Então ele acaba ficando mais com seu coleguinha, que chama-se Ili, que eles estudam juntos, ele conta todos os segredos da família para o Ili também não sabe guardar segredo, e dentro dessa família existem muitos conflitos. Então existe conflito de uma família para outra família. Então, por exemplo, a família materna não gosta da família paterna desse narrador personagem. Um exemplo. Nós temos também dentro da própria casa desse garotinho, que ele convive muito com seus tios, muito com o seu avô. Muitas questões que às vezes as crianças elas não entendem. Esse garotinho ele pergunta muito o porquê das coisas, mas as pessoas acabam não falando, acabam dizendo, olha, é segredo de família. E ele fica com essa curiosidade para entender que tipo de segredo é esse. E ele tem 2 tios que ele gostava bastante. Esses 2 tios dele, para ele, era assim, referência em tudo aquilo que ele ia fazer. Eram muito inteligentes, gostavam muito de ler, eles eram desenvoltos, falavam bem, mas acontece um fato que acaba desmoronando ali aquele seio da família, acaba tendo um ruído dentro daquela família, que então é o fato de que um de seus tios, ele estava envolto no sistema comunista.
Então, a sua tia mais nova, que inclusive ele vai dizer que era muito bonita, né? As pessoas olhavam muito ali pra ela, então ela chamava muita atenção. O que a própria família às vezes acabava levantando suspeitas sobre essa tia, sobre a integridade, a honra, a moral dessa tia. Então, em determinado tempo, ela acha uma carteirinha dentro do bolso desse tio. E aí, esses dois tios que ele amava, eles acabam então brigando entre si, e aí a gente tem aqui então um ruído, uma separação entre os dois tios, né? Essa briga familiar muito grande. Então fica aquele clima, sabe? Quem vai sair de casa? Quem vai dar o braço a torcer? Quem vai pedir desculpa? Quem vai se explicar? E aqui a gente não tem uma determinada, uma certa explicação desse tio que estava envolvida no movimento comunista. Então aquele povo não via com bons olhos, né, esse sistema que estava separando famílias, que estava colocando um regime totalmente anormal, o que talvez eles estavam já acostumados. Então ter um parente que estava envolto naquele regime foi como se tivessem criado uma pessoa, tivessem ali com uma pessoa que não estava sendo ela mesma dentro da própria casa, convivendo, né? Tem até um filme, eu acho, Dormindo com o Inimigo, ou Vivendo com o Inimigo, ou um livro, não sei. Mas essa foi a impressão que eu tive no momento da leitura. E esse garotinho, ele tinha um avô que sempre então tinha ali ciganos a seu favor, sempre ali o servindo, e aparentemente ele tratava bem essas pessoas, né? Dava ali o que é que precisavam. Então esse garoto, ele não cresceu numa realidade socioeconômica ruim. Então ele não passava fome, ele nunca explanou isso aqui neste livro. Mas a falta dele mesmo que eu senti essa falta na vida dele, era o dos seus pais. Então a todo momento tinha a tia, tinha os tios, tinha a tia mais velha, tinha o avô, tinha o cigano, tinha um regime, tinha um amigo Elir, mas os pais mesmo desse garotinho não estavam ali presentes na vida dele. Inclusive ele vai citar a mãe dele, eu acho que só no final desse romance, o pai uma ou duas vezes no máximo. Então assim, a paternidade, a maternidade na vida desse garotinho estava quase nula, porque se fosse algo recorrente, ele citaria no lugar dos tios o nome dos pais. E parecia que sempre que todo mundo vivia ali na mesma casa. Inclusive ele acaba se ofendendo porque o seu amigo Elir chama o pai dele, né, ou compara o pai dele, a fisionomia com a de Hitler. E essa criança ela tem que lidar então com morte, com repressões, com desavenças entre ali as famílias. Então, família X não conversa com família Y, sendo que todo mundo ali é parente, dentro da sua própria casa também. Então, existiam ali brigas, às vezes debaixo dos panos, sabe? Não muito revelados. Então, ele acaba lidando como pode sendo uma criança. E é nessa realidade, então, que ele vai se desenvolvendo, ele vai trazendo as suas percepções, as suas menções de fatos no decorrer desse livro, e ele lida também então com a morte do avô, e o final do livro é então com o enterro de seu avô, onde ele então, a partir daquele momento, se o livro continuasse, a forma, a sua percepção, o seu olhar, a sua fala, eu acredito que seria totalmente diferente. E incrivelmente, foi nesse momento então do enterro do avô que eles foram unidos nessa casa e entre as famílias que eram parentes, mas que não se davam bem. Foi o momento em que eles conversaram, que eles se apoiaram naquele momento de luto. Mas no momento que estava tudo bem, nenhum chegava ali pro outro para conversar, para bater um papo, para fazer aquele tira-gosto mesmo, ou passar tudo a limpo para que pudessem viver bem. E apesar de não se demonstrar muito como leitor, ele disse: e a leitura era a única coisa que papai nunca me proibia. E sobre os livros, nós temos fatos na história sobre queima de livros, destruição de livros, seja de uma determinada nacionalidade ou determinado tema. E aqui nesse livro não foi diferente essa representação. Ele tem uma passagem que fala exatamente sobre isso, que diz assim: o que vocês querem com os títulos? Será que já não basta o que fizeram? O que queremos com os títulos? Gritavam eles. Queremos queimá-los, é isso que queremos. Sumam, retrucava ela. Não há títulos, estão perdidos. Então é a representação, né, do capital intelectual de um povo, de uma sociedade,
das pessoas que compõem, né, determinado país, cidade, estado. No final do livro, então, a minha percepção sobre esse livro era que esse garotinho, ele queria ter agido mais na sua família. Ele gostaria de ter feito mais diferença, que eu acho que toda criança acredita que consegue fazer isso, mas que por conta da sua pouca percepção de mundo, de experiência, não entende a complexidade dos relacionamentos e que isso acontece, né, até mesmo dentro do seu seio familiar. Então, na visão da criança, né, ela conseguiria, se ela fosse maior, ela conseguiria, né, fazer com que as pessoas fossem unidas, fossem mais amáveis, mais gentis umas com as outras. Mas quando ela mesma cresce, ela percebe que isso é um pouco até mesmo difícil, ou até mesmo impossível de ser realizado, porque o outro, nós não conseguimos mudar o outro, correto? Então, minha percepção sobre esse livro, o final desse livro, é que ele sentiu um pouco de culpa, de uma certa responsabilidade, né, seja pela morte do seu avô, porque ele não conseguiu passar mais tempo com seu avô, ter mais aprendizado, de não ter conseguido fazer com que seus tios parassem de brigar, até mesmo, talvez, porque seus pais não eram tão presentes na vida dele. E a sensação do término desse livro é que poderia ter tido uma continuação. É como se ele foi inacabado, a meu ver, né? Porque com a morte do avô, ele tem ali determinado tipo de percepção, mas a gente não sabe o que mais acontece com ele, o que aconteceu quando ele voltou para casa, se a família, após a morte do avô, se eles ficaram unidos. Então é um final em aberto, a gente não tem aqui, de fato, a conclusão do que aconteceu. Mas enfim, pessoal, esse é um livro que a gente faz a leitura, que a gente percebe na percepção, né? A gente sente na pele a percepção dessa criança, porque ela não vai conseguir fazer muitas coisas simplesmente porque ela é uma criança, ela não tem a mentalidade de um adulto, ela não tem a estrutura física, emocional, espiritual, intelectual para lidar com determinados problemas, montanhas, montes que os seres humanos, né, que os adultos precisam estar enfrentando. Apesar de que na mente dele ele poderia fazer algo diferente. Mas é um livro que faz a gente refletir, né? Ele tem esse aspecto político, tem um aspecto familiar e tem um aspecto infantil. E o vídeo de hoje é esse, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado e deixe aqui embaixo nos comentários a contribuição de vocês, que eu vou gostar muito de fazer a leitura. E digam pra mim se vocês querem ler esse livro ou se vocês já leram também, que eu vou gostar muito de saber a contribuição aqui de vocês. Então a gente se vê no nosso próximo vídeo, que vamos conversar sobre outro livro.